reiniciando a nossa série A Mente dos Milionários, hoje eu trago para vocês a história de alguém excepcional. Pode-se dizer com toda certeza, uma alma iluminada. Eu falo do senhor Geraldo Rufino, que atualmente conta com 65 anos de idade. E eu peço a você agora que tenha a mais absoluta atenção nos detalhes da história da vida desse grande homem. Mas uma coisa que ele sempre repete nas palestras dele, e eu já tive a oportunidade de assistir algumas, ele sempre repete que nunca gostou desse negócio de vitimismo. Ele mesmo já falou algumas vezes, eu também já ouvi falando, que ter nascido com o tom de pele que ele nasceu foi um privilégio. E ele conta que em certo momento da vida dele, ele ainda jovem, novo, menino novo ainda, conseguiu uma vaga de emprego no Play Center. E quando ele começou a trabalhar lá, ele conta algo muito, no mínimo, pitoresco. Ele foi logo avisado pelos demais funcionários que os que estavam no alto escalão eram racistas. E, segundo ele nunca deu atenção para esse tipo de coisa. E, num certo momento, chegaram a perguntar para ele como é que estava sendo, já que aquele pessoal tinha problemas. E ele fala que respondeu o seguinte: eu não percebi nada. É muito interessante, porque o seu Geraldo, ele tem uma atitude que é própria dos milionários. O milionário, o verdadeiro milionário, ele sabe que está num patamar acima, mas também sabe que isso não o faz melhor do que ninguém. Ou seja, o seu Geraldo, ele tinha uma autoconfiança inata. Aí você pergunta assim: puxa vida, mas de onde é que veio isso? Será que foi a mãe dele que ensinou isso? Bem, aí é que vem outro dado importante, muito importante da vida dele. Ele perdeu a mãe dele quando tinha apenas 7 anos de idade. Então, ele conta que como o pai dele era alcoólatra, infelizmente, então ele buscou sempre se virar. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a ser catador em um lixão que ficava lá próximo à favela onde ele morava. E ele começou a catar latinhas de refrigerante e vendia. Com essas latinhas que ele vendia, ele começou a conseguir algum dinheiro. E esse dinheiro, ele não só começou a ajudar dentro de casa, como uma parte ele começou a poupar. E segundo o seu Geraldo, foi a primeira vez que ele quebrou. Como assim? Ele conta que ele resolveu esconder todo o dinheiro das economias dele dentro de uma latinha e enterrou lá no lixão. Acontece que o destino, ele prega peças bem estranhas, porque o seu Geraldo, ele conta que essa foi a primeira vez que ele quebrou, porque quando ele chegou no dia seguinte, ele encontrou retroescavadeiras, muito maquinário, fazendo a limpeza do terreno, porque alguém havia comprado. Ou seja, a latinha que ele tinha enterrado com as economias dele foi perdida. E foi aí que ele conta que quebrou pela primeira vez. Mas ainda assim, ele continuou batalhando, continuou lutando, ele não desistiu. Passaram-se alguns anos e ele fez o seguinte: conseguiu economizar dinheiro suficiente para comprar o primeiro carro dele, um Fusca. Então ele teve uma ideia: vender o Fusca, comprar uma Kombi para trabalhar junto com o irmão fazendo transporte de mercadorias. Como o seu Geraldo, ele sempre desde criança ele tinha uma mente empreendedora, então depois de um certo tempo ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar 1, 2, 3 caminhões. E foi aí que nasceu a empresa que até hoje existe, a JR Diesel,
que na época era uma transportadora. E nessa época, quando ele sentia que estava começando a dar tudo certo, ele conta que quebrou pela segunda vez, pois os 3 caminhões da empresa, ele narra que em um determinado dia os 3 caminhões se envolveram em um acidente e os 3 caminhões tiveram perda total. E o detalhe é o seguinte, que seu Geraldo, ele não tinha feito o seguro. Ele estava só começando, então ele nem dinheiro para o seguro ele tinha. Mas em vez dele desistir de tudo, se dar como vencido, o que foi que ele fez? Ele pensou assim, já que deu perda total, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com esses 3 caminhões completamente destruídos, eu vou começar um negócio de desmanche. Foi daí que o negócio de transporte do seu Geraldo transformou-se, presta atenção no que eu vou dizer, atualmente na maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos. Certa vez eu ouvi uma citação muito significativa, uma citação que diz assim: existem homens que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro, o que não é o caso do seu Geraldo Rufino, porque desde o início ele já praticava algo que não é comum entre grandes empresários. Ele sempre pagou seus colaboradores sempre acima do mercado. Além do que, ele cumprimenta todos os seus colaboradores da empresa no início de cada dia, sempre com um bom dia e com um sorriso no rosto. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo concorda que isso não é algo comum hoje em dia. Então veja que tantas lições fantásticas ele tem a nos ensinar. Uma das mais importantes lições é justamente nunca desista. E como a gente aprende dentro da educação financeira, para o investidor não existe crise, existem oportunidades. E é esse tipo de visão que o seu Geraldo Rufino sempre teve. Mas com tudo isso que eu contei até agora, você pensa, puxa, mas ele quebrou, ele faliu só essas 2 vezes. Não, seu Geraldo Rufino, ele não faliu apenas 2 vezes. Ele quebrou nada menos que 6 vezes. E é outra característica dos grandes homens de mente milionária. E é o quê? A resiliência. Existe uma coisa que eu aprendi em todos esses meus anos de vida que eu vou ensinar agora. Não tem problema nenhum você cair 10 vezes, desde que você levante 11. Sempre que a vida lhe dá uma rasteira, levante-se e desafie a si mesmo, porque eu vou reafirmar algo que eu falei aqui no início, que o seu Geraldo Rufino sempre repete: nunca assuma a condição de vítima. Aquele que tem a mente milionária não aceita, em hipótese alguma, assumir essa condição. Aquele que tem a mente milionária tem uma mente de vencedor, a mente daquele que nunca desiste. Mas eu não quero que os ensinamentos passados com esse vídeo aqui não fiquem apenas nisso. Então o que eu vou fazer é o seguinte: aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para você acessar uma palestra com seu Geraldo Rufino. E podem ter certeza, essa palestra dele é uma lição de vida. Ouça com toda a atenção, concentrado única e exclusivamente nessa palestra. E eu expresso a minha mais profunda gratidão de você estar aqui comigo, dividindo todo esse conhecimento e fazendo parte dessa mente mestre. Eu te desejo, da mesma maneira que o seu Geraldo Rufino alcançou, saúde, prosperidade e sucesso. E não se esqueça, antes de sair aqui do vídeo, praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. A minha imensa e mais profunda gratidão por você valorizar e acompanhar o nosso trabalho.
caso você queira contribuir com o nosso trabalho, aqui embaixo na descrição eu também vou deixar o nosso Pix e que você fique à vontade para contribuir com o valor que desejar, porque o que importa é que ele seja feito com o coração. Paz. Narração por Eu Sou.